Olá, bom dia, querido irmão, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma alegria tê-lo conosco nesta manhã para juntos estudarmos mais uma lição da nossa revista, da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Sião, Campo Grande, Salvador, Bahia. Estamos estudando a revista Compromisso e hoje nós vamos para a nossa penúltima lição. O tema geral é doutrinas bíblicas. As doutrinas bíblicas, razões da nossa fé. Estamos estudando já há um tempo sobre as mais importantes doutrinas bíblicas. E hoje nós vamos falar sobre uma doutrina, um tema, eu digo que muito mais do que importante, que é o tema família. Queridos irmãos, mais uma vez, graça e paz. Que tema desafiador para os nossos dias. O tema família. Talvez você, assim como eu, já nessa faixa etária dos 50 anos, aprendeu a definição de família, como sendo algumas trazidas e apresentadas na nossa revista, alguns até quase que clichê, né? Clichês, alguns clichês como a família, a célula máter da sociedade, a família a base, a estrutura da sociedade. Foram muitos os conceitos de família que nós aprendemos como sendo a família algo importante para a manutenção da sociedade, ou seja, não dá para viver sem família. A família regula, de certa forma, a sociedade. Então nós aprendemos muito já a respeito do conceito de família, aquela família que a gente tinha aquela tarefa, não sei quantos lembram, né? Voltando na escola, voltando das férias, alguma coisa assim, a professora pedia para você desenhar a sua família, e era sempre um desenho básico, um pai, a mãe, uma criança ou duas crianças, tudo dentro de uma forma, né, que a criança sabia desenhar. De lá para cá, irmãos, muita coisa mudou. E o conceito de família também não só mudou, como tem mudado e mudará. Nada foi tão atingido, bombardeado, assaltado como a família nos últimos tempos. Vivemos esse modelo da família desenhado, onde nós já sabíamos de qual o significado, para uma desconstrução filosófica, religiosa, ética, moral do conceito família. O que é família? Talvez hoje tenhamos dificuldade em dizer o que é uma família com base nas crenças atuais. Pois bem, quando nós pensamos em família, esse tema é um tema que não é de agora, há muito se fala sobre família, mas nós vamos hoje pensar não dentro de uma visão sociológica, antropológica, não. Nós pensar dentro de uma visão bíblica. É esse o nosso objetivo, pensar a família, claro que levando-se em consideração o que muito se fala sobre família, mas nós vamos focar e pensar na família do ponto de vista bíblico. Pois bem, do ponto de vista bíblico, que é o nosso tema, Escola Bíblica Dominical, podemos pensar na família, novamente utilizando uma frase que não deixa de ser clichê, que diz que família é projeto de Deus.
O interessante é que o Deus da Bíblia, ele é um Deus de projeto. Porque é um Deus que trabalha na construção, seja na formação, na criação do mundo, de tudo que nele existe, produto de um projeto desse Deus grande, sábio, criador, e acompanhando o relato bíblico da criação, no sexto dia ele cria o homem, coroa da sua criação, a mulher, e daí nasce e forma um casal. Então nós temos daí já, a partir de agora, o modelo de uma família como nós conhecemos e defendemos, formada por um homem e uma mulher. Esse era o modelo que nós conhecemos e defendemos. Ou seja, o modelo onde um homem e uma mulher se unem para formar uma só carne. O relato do texto está lá. Em Gênesis 1, 27, diz assim: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então nós temos aí a criação, né? Deus criou o homem e a mulher, uniu os dois, dando a eles essa responsabilidade, essa missão de juntos procriarem. Ou seja, a família, ela não só tem o objetivo da união de duas pessoas, mas também ela visa, ela possibilita, a partir da união de um casamento, desse casal, o surgimento de outros seres, de outros membros, no caso aqui os filhos, que consequentemente vão dar continuidade a esse projeto de Deus. Então Deus criou o homem e a mulher, consequentemente dando-lhes condições de terem filhos, para que assim a descendência do homem se perpetuasse. Então, os primeiros textos bíblicos, né, Gênesis 1 e 2, vão dar conta desse tema, quando também surgem os filhos do primeiro casal. Então, nós temos aí uma família completa, uma família de pai, mãe e filhos, o modelo como nós conhecemos. E de lá para cá, algumas coisas mudaram, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas antes disso, vamos pensar na família. A própria palavra família, segundo o autor da lição, esse conceito não existe no Antigo Testamento, a palavra família. Mas existe o conceito casa, que é bet, palavra bet, que é betel, casa de luz. Esse conceito de casa, ou seja, de lar, formado justamente por pessoas que se unem, né, com um fim, com a finalidade de construir juntos uma família. E esse termo utilizado era então a casa. Toda vez que tinha ideia de casa, dá ideia de um lar, dá ideia de uma família. Então essa família, ela tinha essas características que nós vimos aqui. E se você pensar bem e analisando a Bíblia, parece que toda a história bíblica, de certa forma, ela está ligada à família. Os patriarcas, as histórias dos patriarcas envolvem as suas famílias. O primeiro casal, Jesus Cristo tem uma família preparada para recebê-lo, pai e mãe. Então, daí nós tiramos, né, a conclusão de que Deus é Deus de família. Deus é um Deus de família. É um Deus familiar, é um Deus que se agrada, é um Deus que está presente, é um Deus que se alegra quando a família está formada. Então a família, ela foi constituída por Deus como unidade básica, de suma importância para a sociedade, também chamada de célula-mãe, ou seja, a partir da família é que surgem os outros
é que vão se desenvolvendo, né? É o que vai se desenvolvendo a sociedade. Então, essa família, como nós já vimos, ela é constituída de pai, mãe e filhos. O interessante é que, como nós dissemos, como eu disse há pouco, Deus é um Deus de família. Então ele constrói a narrativa bíblica sempre tendo uma família como fundo. E eu fiquei pensando hoje, é diferente, né, dos tempos antigos, onde a família tinha um determinado valor em um grau muito importante. A família, a sociedade refletia, embora ainda hoje reflete também a família, era dada uma importância muito grande à família. E hoje nós estamos vivendo uma sociedade onde a família ela é bombardeada, ela tem sido cada vez mais afetada na sua base, nos seus alicerces. Há uma corrente muito forte defendendo que a família não é composta apenas de homem e de mulher. Ela pode ser composta por pessoas do mesmo gênero, 2 homens, 2 mulheres. Aqui defende também que a família pode ser composta por mais de uma pessoa, 3 pessoas, 4 pessoas, formando uma família. São inúmeros os modelos hoje de famílias, modelos esses já, do ponto de vista legal, já sustentado e apoiado, principalmente na nossa Constituição. Então nós estamos hoje vivendo um grande dilema. O dilema que nós temos hoje é viver uma família com base nos princípios éticos, morais e espirituais à luz da palavra, ou uma família com base nos padrões de uma sociedade moderna. Então nós estamos hoje nesse dilema, e para isso então nós vamos pensar e ter a Bíblia mais uma vez como livro de regra, fé e prática. Para isso nós precisamos entender alguns tipos de família que existem. Antes disso, quero pensar o seguinte, e querer que você desse uma resposta a você mesmo. Como é a sua família? Como você considera a sua família? Uma família normal? Se é que existe, uma família anormal? Uma família diferente? Você ama a sua família como ela é? São perguntas que às vezes nós fazemos, né? E às vezes nós ouvimos respostas de algumas pessoas que dizem que todas as famílias são iguais. Pensamos às vezes que os problemas só existem na nossa, mas na família do vizinho também tem. Às vezes problemas maiores ou talvez piores do que os que enfrentamos. Mas é certo de que a família, mesmo com todos os problemas, com todas as dificuldades que enfrenta, continua sendo importante e continua sendo algo que nasceu no coração de Deus. Eu estava em casa final de semana passado. Meu filho mais velho tem 2 colegas, 2 amigos, os mais próximos dele, amigos de muitos anos. E os 2 dormiram aqui. E os 2 têm o mesmo perfil, até no aspecto comportamental, conduta. E os 2 são filhos de pais separados. E ambos frutos, provavelmente não, de relações, não foi nem de construção de família, de mulheres grávidas que tiveram seus filhos e os pais, respectivamente, assumiram ou não. E um deles, muito engraçado, tem a idade do meu filho, e ele usou um termo que eu nunca tinha ouvido a respeito do pai. Eu perguntei pelo pai dele, que eu conheço, até amigo meu, e eu perguntei, cadê fulano? Ele disse, meu pai? Meu pai é um pai EAD. Aí me chamou a atenção, eu gostei do termo, rapaz, que achei até interessante, né?
a reação dele, a forma como ele trata o pai. Se o pai dele é um pai AD, ou seja, pai à distância, ele tinha muito tempo que não vê o pai. Ou fala, o pai faz pix para ele, que ele é muito importante, mas que ele não vê o pai. O pai é um pouco mais velho que ele, foi pai acho que com 16 ou 17 anos, imaginem. E ele me disse que o pai é AD, e eu fiquei pensando, que interessante, é AD. Assim como tem educação à distância, tem pais à distância. E o outro também tem um pai um pouco diferente, diz que o pai é um pai virtual. Não, virtual não, semipresencial. Diferente do EAD, que é totalmente à distância. Esse pai é um pai semipresencial. Vez por outra ele está com o filho, sai, mas é um pai semipresencial. E dia depois, almoçando aqui em casa com meus filhos, minha esposa, eu disse, olha que interessante. Que reflexão para a gente hoje, né? Pensar na nossa família. E eu aproveitei para falar para meus filhos, vejam um exemplo aí que vocês têm de família. E veja o exemplo da família de seus colegas, e quase todos. Um tem pai EAD e outro tem pai semipresencial. Queridos, a família, ela vem sofrendo muito, não só por conta dessa descaracterização, do abandono, principalmente da figura paterna, a ausência paterna na família, isso desencadeia uma série de problemas, a falta do pai. Geralmente do pai, a mãe sempre está presente, na maioria das vezes, mas o pai é mais ausente. E como tem produzido uma série de crianças e adolescentes enchendo os consultórios dos psicólogos, psiquiatras, por conta dos distúrbios que vem sofrendo em detrimento desses lares. Então isso é um problema sério, irmãos, sério. Há um tempo atrás, a minha filha estudando na escola, na classe dela, parece uma média de 30 crianças, apenas 5 moravam com seus pais. O restante tudo, filho de pais separados. Então vivemos hoje um drama social, familiar terrível, que é uma família sem a presença dos dois. Ou a figura materna ou a figura paterna. E isso tem trazido um desequilíbrio. Então nós vamos ver agora alguns modelos de família que a revista nos fala, que o Brasil hoje também já entende, inclusive pela lei. A família nuclear, chamada família extensa, onde se identifica claramente os vínculos entre os familiares, a formação dessa família segue mais ou menos o modelo tradicional, é uma família composta de pai, mães, irmãos e os agregados em volta. Isso é uma característica da nossa sociedade brasileira, a herança portuguesa. Nós vivemos numa família, mas em torno dela está a grande família, composta de tios, primos, parentes. Nós fomos criados assim. Talvez você lembre da sua infância cercada de primos, nos eventos, todos os primos, todos os tios, todos os cunhados. Isso vem perdendo ao longo do tempo, né? As famílias vêm diminuindo na sua quantidade, composta hoje no máximo de 4 pessoas, mas no passado já chegou a muita gente compondo uma família. E essa família é um modelo como nós conhecemos, um modelo onde o homem, né, a figura paterna tinha um papel importante, era chamado de provedor, cabia ao homem a provisão, o sustento da casa, era aquele homem naquele modelo que saía para trabalhar, de manhã voltava à noite e deixava a responsabilidade da criação dos filhos para a mulher. Então a mulher era responsável pela parte da casa, da manutenção, alimentação, limpeza, também da educação do filho e cuidar do marido quando ele voltava do serviço. Então, esse era o modelo das nossas mães, das nossas avós, chamada família patriarcal. A mulher, por sua vez, estava em casa, não trabalhava, tinha pouco relacionamento fora de casa, ela vivia basicamente para a criação dos filhos. Tinha vantagem, sim, de certa forma a família era mais protegida, porque a mãe supervisionava os filhos, sabia mais ou menos como os filhos estavam. Eu creio
que a questão da droga não era tão presente como hoje, por conta justamente desse, quase que dessa supervisão, né? Dessa tarefa de supervisão que a mãe exercia, da fiscalização, da mochila quando o menino chegava da escola, do quarto, não podia ficar trancado no quarto sozinho, não havia a mídia social, internet como hoje. Então, era um modelo, de certa forma, que a mãe tinha esse cuidado. A coisa mudou, a coisa evoluiu. Essa mulher, por sua vez, por uma necessidade, teve que também ir para o mercado de trabalho, saía junto com o marido, retornava junto com o marido, e muitas vezes, quando não deixava os filhos sozinhos, tinha que sublocar, tinha que terceirizar a educação dos filhos, contratando pessoas qualificadas ou não para cuidarem dos seus filhos, e muitos, por sua vez, eram educados, cuidados pela televisão, que tinha esse papel, né? Crianças que ficavam o dia inteiro assistindo televisão até seus pais chegarem em casa, exceto o período que estavam na escola. Esse é o primeiro modelo, é o chamado modelo patriarcal, mas mudou muito com o número de divórcio, aumentou, de separação. Houve um desequilíbrio na sociedade, a família que antes era patriarcal, com a presença do pai, agora ela se vê praticamente uma família matriarcal. Eu não sei exatamente o percentual, mas é grande o número de famílias no Brasil que são chefiadas e sustentadas apenas por mulheres. Lares onde não existe a figura paterna, a mulher exerce os dois papéis. Ela é pai e mãe, chamada até de pai. Ela é pai e mãe de seus filhos. Tem algumas leis até que amparam essas mulheres, né, alguns auxílios que elas recebem. Então é um modelo também preocupante, porque a família ela foi construída pai e mãe. Então quando nós temos uma família chefiada apenas por um homem ou por uma mulher, claro que tem casos e casos. O caso de falecimento, o homem ficou viúvo ou vice-versa, é uma coisa. Mas às vezes por motivo de separação, que está muito comum, né, muito frequente nos dias atuais, essa questão. Então isso é um outro problema, que é a família matriarcal, onde a família é gerenciada apenas, chefiada apenas por uma mãe. É ruim porque, de certa forma, sobrecarrega a mulher, que já tem muita atribuição, ela é sobrecarregada, e também tem a questão da formação, né? Principalmente do caráter, da personalidade desse adolescente, principalmente do adolescente, quando não tem a figura dos dois. Ele também traz a família informal. Essa família informal é diferente da família do casamento legal, porque é uma família onde necessariamente não há um vínculo social, não há o vínculo do Estado, ou seja, são famílias que de fato não, homens e mulheres são unidos de forma informal, não são casados como nós vimos legalmente, mas se unem sem vínculos jurídicos, de familiar, mas formam uma família. Não são casados, mas vão formar uma família. Essa família é chamada família informal, e ela hoje segundo o autor da revista, ela é baseada na chamada relação estável do casal. Nós sabemos que houve uma mudança hoje nas leis, onde um casal, depois de comprovar vínculo afetivo já por algum tempo, já é dado a eles o status, né, de vínculo de família estável, praticamente um casamento, dando, parece, os mesmos direitos e deveres de uma família legalmente oficializada. Traz também aqui uma família monoparental. A família monoparental é a família composta por apenas, como eu falei, um dos progenitores, ou pai ou mãe, independente do motivo que conduz, ou seja, um só conduz a família. A família anaparental, essa eu não conhecia. O termo anaparental refere-se à ausência dos progenitores. Nesses casos, em geral, os irmãos vivem no mesmo lar sem a presença dos pais, ou seja, uma família sem a presença dos pais, só os irmãos. Às vezes, no caso, quando perdem os dois pais por acidente, ou morrem os pais, ou porque os filhos não querem ficar com nenhum dos dois. Quando há separação, a depender da idade, eles já têm condições
de ficarem sozinhos. E aqui vai fazer uma série de famílias, família reconstituída. É a família com um novo matrimônio, quando pelo menos um dos cônjuges possui um filho de um relacionamento anterior. É comum também famílias, casais que se unem já trazendo filhos de relacionamentos anteriores, formando uma família que é chamada reconstituída. E tem a família unipessoal, é constituída por pessoas, por apenas uma pessoa que vive sozinha por causa da viuvez. Isso, quando opta em ficar sozinho, não casando de novo. Então nós vimos aqui alguns modelos de família, e tem outros mais, irmãos, não vou nem citar, com essa mudança aí na questão principalmente de gênero, famílias totalmente estranhas, né, do ponto de vista cristão. Mas nós pensamos hoje na família e vimos alguns modelos de família, e nós pensamos então, quais são os problemas, quais são as dificuldades que a família hoje enfrenta. E a família hoje ela enfrenta muitas coisas, né? Ela é bombardeada, como eu falei, porque há um interesse, né, para que a família seja dissolvida, seja destruída, uma vez que a família representa aquilo que Deus fez, né, e que criou. O autor diz que existem alguns inimigos na família. Incredulidade. Eu acho que ele quer dizer aqui, incredulidade é falta de fé. Família que já perderam, já deixaram de dar importância à fé. Não digo nem religião. A fé, família onde antes tinha uma crença no Deus como sendo o Deus da família, né? De família. Uma família que tinha, por sua vez, os seus comportamentos, né, pautados, a sua conduta pautada na fé, seja ela a religião que ela pratica, mas de certa forma havia essa influência, que ele vai chamar aqui de incredulidade. Hoje é uma família onde praticamente quase que é ateia, né? A questão da igreja não se fala, a questão de religião não se fala. Eu digo ainda mais, uma família quase que ecumênica. O que nós temos visto hoje é um retrato onde uma família às vezes composta de 4 pessoas, cada um pratica uma fé, cada um tem uma religião, ou não tem nenhuma religião. Onde a família hoje, antes ela tinha essa responsabilidade, né, na educação dos seus filhos, nos valores religiosos, segundo a sua crença. Hoje a igreja já abriu mão disso. Eu lembro de que há muitos anos atrás, há uns 20 anos atrás, meu filho era bem pequeno, e desde que nasceram que vão à igreja, berçário, desde que saíram da maternidade, já que foram apresentados, no domingo seguinte já estavam na igreja. E uma colega minha de trabalho disse: Almir, eu não sei como é que você leva seu filho para a igreja. Tem que deixar ele crescer, para que quando ele crescer, ele que tem que decidir o que é que ele quer ser. E naquele momento me subiu uma ira, uma raiva, e falei: fulana, com os seus filhos você age dessa forma. Eu entendo, o problema é seu. Agora com os meus filhos você não vai me dizer como é que eu ajo, não. Como é que eu devo agir, como é que eu vou ensinar meus filhos, eu que sei. E eu vou ensinar meus filhos com base naquilo que eu acredito. E a Bíblia diz: ensina o menino, a criança, não manda ensinar o adolescente, nem o jovem, o caminho que deve andar. A minha função de pai é ensinar da agora, futuramente, quando ele chegar à idade das escolhas dele, é um problema dele, mas ele, enquanto meu filho, ele vai receber a educação que eu recebi do Senhor e a responsabilidade que eu tenho do Senhor, dele, né, de uma herança que eu recebi do Senhor. Então, para ganhar tempo, ele apresenta infidelidade, né, muita infidelidade hoje nos lares. Acho que infidelidade entre os cônjuges é um problema para a família, isso destrói a família. Falta de diálogo, uma família que não conversa. E muitas coisas hoje colaboram para essa falta de diálogo, né? Principalmente a questão eletrônica, o uso de muitos equipamentos e o uso abusivo de celulares que impedem a comunicação, falta de perdão, não dá nem para falar aqui, mas é um fator terrível. Vícios,
álcool, drogas, tantas coisas presentes na família que tem destruído a família, violência, seja ela verbal, seja ela física, presente hoje nos lares. A Bahia está liderando aí hoje no cenário nacional por morte ligadas à Lei Maria da Penha, número de mulheres que são violentadas e mortas na família. Os maiores e piores crimes hoje acontecem no seio familiar. Dívidas, que vai gerar, dentre outras coisas, o empobrecimento da família. Então são muitos hoje os problemas e os inimigos da família. Mas nós podemos pensar na família como algo que surgiu no coração de Deus. Que Deus ama a família, que Deus se agrada da família e que Deus quer ser Senhor da família. Queridos, a família, ela existe e sempre vai existir. Problemas? Sempre. Mas precisamos então ensinar e mostrar para toda a família, a partir da nossa, a começar da nossa, que a base para uma família não isenta de problemas, mas para uma família que, em meio aos problemas, consegue vencer e superar, é possível quando nós colocamos Jesus Cristo como Senhor, como centro da nossa família. Como aquele que o próprio Jesus cita quando ele vai falar da parábola do exemplo de um homem que constrói a casa na areia e o homem que constrói a casa na rocha. A minha família, assim como a sua, hoje, precisa aprender que para que a nossa família esteja forte, diante de todos esses inimigos, que não é porque é uma família de Deus que está isenta disso aqui, não. Mas é uma família que, por estar na rocha, que é Jesus Cristo, mesmo sofrendo toda essa tempestade, todos esses ventos, ela vai permanecer firme, porque ele está na rocha. A minha oração, meu desejo é que você tenha na sua família essa estrutura, uma família edificada na rocha. E que você também possa ser um agente, um instrumento de Deus para ajudar outras famílias a experimentarem o que é uma família, tendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O tempo é curto, a lição ficou muito curta, com vontade de falar mais coisas. Mas é minha oração que a sua família seja um exemplo, uma bênção de Deus para essa geração. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.